Esse evento que houve ontem em Belo Horizonte foi uma espécie de grande momento. Lembra da Ilha da Fantasia? Você é muito novinho, você não lembra, mas você de repente já viu no YouTube. Já assisti. Né, que tinha o tatu e tal, o anãozinho lá que decepcionava as pessoas. É um mundo fantasioso, gente. Porque na realidade não é essa. Você acabou de falar. O Dudu já jogava mal antes de machucar, quando voltou não jogou bem. E o Gabriel joga mal há 2 anos. Ele foi muitíssimo bem em uma das partidas da final da Copa do Brasil. Mas essa foi a exceção, não foi a regra. Então, tudo bem, ele pode fazer a autoavaliação que achar que deve, achar que está bem, então, o direito dele. Mas os fatos mostram outra coisa. Né? Na própria final, o primeiro jogo muito bem, 2 gols, o segundo jogo, o primeiro tempo, péssimo, péssimo. Ele sai, o time melhora. Ainda teve lá o charivari lá no vestiário, lá, problema no vestiário, essa coisa toda. Eu acho, assim, posso estar enganado, evidentemente, mas eu acho que quando o jogador tem má fase, o primeiro passo para a recuperação da má fase é reconhecê-la. É identificar, cara, eu estou jogando mal. Por que eu estou jogando mal? Estou mal fisicamente, tecnicamente? Os adversários já conhecem as minhas jogadas, os meus pontos fortes, neutralizam mais facilmente. O que acontece? Não adianta terceirizar a responsabilidade. O Tite não teve nenhuma culpa nessa história toda. Isso é uma grande sacanagem. Falar, o Tite já herdou o cara na reserva e ele nunca fez nada, rigorosamente nada, para ser titular. Então ele foi reserva porque ele merecia ser reserva. Ele estava bem adaptado ao banco, falei que várias vezes. Ele e o banco pareciam uma coisa só, tão integrado que estava. E entrava e não fazia diferença. Fez diferença numa final, o que não é mais do que a obrigação dele, que ele ganhava muito bem no clube para dar algum retorno técnico, deu na final. Jogando ao lado de ótimos jogadores, diga-se de passagem, num time que se acertou com o Felipe Luiz. Tem isso também. Não se faz nada sozinho no futebol, né? O time se ajeitou ali. E ele só jogou porque estava machucado. Tem isso. O Pedro, o Cebolinha e o Luiz Araújo voltando de lesão. Todos fora de combate. Senão ele não jogaria, gente. Ele não ia jogar, ele ia ficar no banco mais tempo. Especialmente o Pedro. Mas e se o Pedro jogasse, o Flamengo talvez tivesse uma temporada muito melhor. O Flamengo poderia ser campeão brasileiro da Libertadores se o Pedro estivesse jogando. Quem pode dizer que ele não faria 1 ou 2 gols contra o Peñarol, daquele caminhão de gols perdidos no Maracanã no primeiro jogo? Ou a bola que o Gabriel não conseguiu desviar para o gol no final do jogo em Montevidéu, se o Pedro tem em campo. A bola que o Plata não foi na bola, na pequena área ali, não fez o gol. Pedro poderia ter feito um gol em uma jogada ou outra e mudar o rumo da história, porque ele vinha decidindo muitos jogos. E mesmo em 2022, o Gabriel faz o gol na final, em Guayaquil, mas o Flamengo só chega à final porque o Pedro faz muitos jogos e muitos gols. E essa história que ele se sacrificou para jogar com o Pedro, isso é uma falácia. Se sacrificou como? Jogou de zagueiro? Jogou de meio campo, volante? Sacrificar é assim, olha, você é um centroavante, mas você vai ter que jogar o Alisson. Era um ponta e virou volante no São Paulo, né? Ele não virou volante, ele continuou sendo um atacante. Qual a diferença? Ele jogava com o Bruno Henrique e passou a jogar com o Pedro. O parceiro dele tem um estilo diferente. O Bruno Henrique tinha mais movimentação, mas que também aparece como centroavante, um homem mais de referência que é o Pedro. E o jogador é pago para atender a demanda do clube. E naquele momento o técnico, sem o Bruno Henrique machucado, encontrou nele e no Pedro a dupla certa. Não tem nada de sacrifício, gente. O sacrifício seria jogar de lateral esquerdo. Olha, é o seguinte, machucou aqui fulano, se tu é canhoto, vai jogar lateral esquerdo. Aí ele vai lá e joga lateral. Isso é sacrifício. O cara está na posição que não tem nada a ver com ele, totalmente distante, e ele se sacrifica, entre aspas, para colaborar com a equipe. E isso é um, entre aspas, sacrifício, né? Jogou no ataque. Que sacrifício foi esse? Porque ele teve que jogar para o companheiro, porque o companheiro fez mais gols. Gol do Flamengo, era o time dele. Como agora, se ele jogar ao lado, digamos, do Caio Jorge, e o Caio Jorge fizer 25 gols, ele fizer 13, ótimo para o Cruzeiro. Assim que funciona. Pode ser uma dupla de ataque, ou ele e o Dudu. Se o Dudu fizer mais gols do que ele, paciência. O importante é o Cruzeiro vencer ou não. Ele jogou com o Ricardo Oliveira no Santos, já jogou com 9, não é dele? Exato, e com o próprio Bruno Henrique no Santos. Então, sabe, foram criando narrativas, né, os Gabizetes, né? Foram criando narrativas fantasiosas, isso é uma bobagem. O que ele tem agora é que corresponder tecnicamente, os dois. Porque a expectativa gerada foi muito, muito grande. Eu entendo as contratações do Cruzeiro muito mais midiáticas do que técnicas. Não parece que estão preocupados em formar uma equipe, sim, contratar jogadores que tenham holofote, chamem a atenção. Estamos aqui falando sobre eles, né, por acaso, né? Mas isso não basta. Isso aí pode funcionar até no Campeonato Mineiro e tal, mas para a ambição que o Cruzeiro parece ter na temporada, são jogadores em baixa. E que custam muito caro. Os dois em baixa. Eles é que tem que dar a volta por cima. Vão conseguir? Eu não concordo com aquela tese, depende só deles. Não depende só deles. Depende também deles, do empenho deles e de eles serem capazes de jogar tão bem. Porque você às vezes quer fazer uma coisa e não consegue.
Ah, depende só dele? Não, não depende só dele. Depende do cara tentar e ser capaz. Vai ser capaz? Não sabemos. Porque os dois já vêm, um com lesão, até tem essa grande atenuante, o outro sem nenhuma lesão grave. Os dois vêm numa fase aquém já há um bom tempo. E não foi culpa da Abel Ferreira também, que o Dudu não jogava. Outros jogavam melhores do que ele, gente. Né? Surgiu o Estevão, surgiram outros jogadores. Outros jogaram melhor do que ele, por isso que ele não jogava. E quando ele entrava, pouco acrescentava. Né? Então, não tem justificativo. Né? Mas foi uma grande pirotecnia. Teve uma frase do Alexandre Matos que foi um negócio... Vi um vídeo ele falando que o grande ídolo do Cruzeiro é o dono do Cruzeiro. Pô, eu pensei que fosse o Tostão. Puxou os mais de 100 anos de história do Cruzeiro. Eu imaginava que fosse o Tostão. Talvez, sei lá, o Jairzinho na Libertadores 76, o Nelinho, que eu adorava o Nelinho, achava fantástico. Pô, sempre fui fã do Nelinho. O Raul, o Dirceu Lopes. Só para falar desses caras anos 60 e 70. Não estou nem falando da turma que ganhou títulos mais recentes, como Alex e Companhia Limitada. O ídolo é o dono do Cruzeiro. A que ponto chegamos, né? O mundo maravilhoso das SAFs. Né? E falou isso do microfone para o estádio inteiro ouvir. Fiquei meio estarrecido. O que deu do Alexandre Matos falar um negócio desse? Mas é claro, ele hoje é o cara importante que ele está colocando dinheiro. Mas eu acho as contratações mais midiáticas, do que... Por exemplo, Bolassi, eles têm agora, no Cruzeiro, Lautaro Dias, Caio Jorge, eu estou lembrando aqui, Dineno, Bolassi, Dudu, Gabriel... Fagner está chegando agora para a lateral direita. Só aí são 6 homens que jogam Eduardo do Botafogo para jogar no meio. Ataque. 6 atacantes aqui. O cara joga na frente. Isso. Fora meninos da base lá e tal, né? Tem um menino chamado Teves, até com IS no final, que é da base, que já entrou em alguns jogos, joga na frente. Aí tem Eduardo, aí tem Fagner. O menino que tá jogando, o filho até do Kleber lateral esquerdo, que jogou comigo no Corinthians. Fez gol agora na Copa São Paulo. Jogou a final, entrou na final. Sim. Kenji, né? Kenji. Isso. Kenji. Então, assim... Agora, a contratação do Valentim Gomes já é uma contratação de um outro perfil. Isso. Jogador caro, 9 milhões de euros, né, ou dólares, acho que são euros, segundo a imprensa argentina. Mas é um zagueiro bom, jovem, 21 anos. Aí é um jogador que você vai contratar para ter retorno técnico e depois... E o Fabrício Bruno, parece ali que eles querem formar uma zaga rápida, né? Uma zaga que tenha que corra bem para trás, né? O time do Diniz jogar em cima, então... Faz sentido. Só que a saída de bola do Fabrício Bruno não é um primor. É isso que faz até perder espaço no time do Felipe Luiz. E aí eu acho curioso, porque o Cássio já não é bom nesse negócio, de jogo com os pés. E o Fabrício não é um primor. Eu acho que a montagem da defesa do Cruzeiro tinha que partir por zagueiros que tenham mais intimidade com a bola. Isso. Porque o goleiro já não tem. O Cássio não tem essa facilidade. O Fábio já não tinha. Melhorou um pouco, de tanto tempo com o Diniz, né, no Fluminense. Mas, mesmo assim, é sujeito a chuvas e trovoadas. Vira e mexe, tinha um probleminha ali. São poucos goleiros que têm essa qualidade. E o Cássio e o Fabrício, sei lá, não faz muito sentido para mim, sabe? Quando você pensa mais profundamente na montagem do time. E o Fagner é também um jogador já veterano, quer dizer... O Fagner, a bizarrice está do lado do Corinthians, né? Renovaram o contrato agora, no ano passado, né? Por 2 anos e agora vão pagar metade do salário para um time... que tem um dono que está gastando uma fortuna na montagem de uma equipe cara. É coisas do Corinthians, né?